Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio, sem pressa, sem exigência, apenas sendo. Agora, imagine que esse mesmo coração carrega um código invisível, mas real, que vibra com tudo aquilo que você acredita ser possível para si. Esse é o DNA vibracional da abundância. Ele não se ativa com frases bonitas, nem com repetições vazias de afirmações. Ele desperta quando você começa a se lembrar do que, em algum lugar da sua alma, você sempre soube que prosperar é seu estado natural, mas há uma distância entre saber disso com a mente e senti-lo com o corpo. Talvez você esteja aí, ouvindo estas palavras, e se reconheça em um vazio difícil de explicar. Você deseja abundância, sim. Você visualiza, você afirma, você reza, você busca, mas no fundo, lá onde ninguém vê, existe uma sensação persistente de que não é para você. Como se existisse uma porta invisível entre você e essa realidade próspera. Uma porta trancada e sem chave aparente. Não é falta de esforço, não é falta de fé. É outra coisa, algo mais profundo. Algo que tem menos a ver com o que você pensa e mais com o que seu corpo sente quando pensa em abundância. A dor oculta da escassez raramente é sobre dinheiro. É sobre não se sentir autorizado a receber. É sobre uma parte silenciosa dentro de você que ainda carrega o peso de histórias antigas, olhares de julgamento, mensagens repetidas que disseram, com palavras ou com silêncios, que ter muito era perigoso, errado, impossível ou egoísta. São memórias do corpo, registros emocionais que moldaram a identidade que você veste hoje, mesmo sem perceber. Desde a infância, o ambiente ao nosso redor foi escrevendo um roteiro invisível sobre o que significa merecer, pertencer, alcançar. E muitas vezes, esse roteiro é escrito com medo, com limitações, com culpa. O que Bruce Lipton chama de ambiente da mente é, na verdade, esse campo invisível, onde suas crenças se tornam comandos biológicos. A célula, diz ele, não responde ao seu DNA como um código fixo, ela responde ao ambiente. E esse ambiente é feito de pensamentos, emoções, sensações. O que você sente como verdade é o que o seu corpo passa a manifestar como realidade. Neville Goddard nos lembra que você não manifesta o que deseja, você manifesta o que você se sente sendo. A imaginação, nesse contexto, não é um jogo de imagens mentais, é uma tecnologia vibracional. Um ensaio silencioso do ser. Quando você se imagina rico, pleno, abundante, mas se sente inseguro, culpado ou distante disso, o corpo grava a sensação, não a imagem. É o seu campo emocional, não o seu desejo mental, que fala com o universo. Por isso, este vídeo não é sobre pensar positivo, não é sobre mentalizar riqueza. É sobre algo muito mais profundo. É sobre reconectar seu corpo, suas emoções e suas ações a uma nova assinatura vibracional. Pensar como um milionário não é vestir a fantasia da abundância, é se tornar o campo onde essa abundância pousa naturalmente. E isso começa não quando você pede, mas quando você se torna. A chave está aí, silenciosa, mas viva, dentro de você. Porque o segredo da abundância nunca esteve no dinheiro. Ele mora na identidade energética que o seu corpo reconhece como possível. E essa identidade pode ser reescrita, não pela força do pensamento, mas pela delicadeza da consciência. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por essa reescrita. E talvez, só talvez, você descubra que nunca foi sobre conquistar algo lá fora. Sempre foi sobre lembrar quem você já é aqui dentro. O bloqueio invisível, sua mente racional acredita, mas seu corpo vibra medo. Há um abismo entre o que você diz querer e o que, no silêncio do seu corpo, você realmente espera. Talvez você já tenha lido livros, feito cursos, repetido mantras, talvez tenha até sentido breves momentos de euforia, como se finalmente algo fosse mudar. Mas, depois de alguns dias, tudo volta ao mesmo lugar. O entusiasmo some, o medo retorna e a escassez, mesmo que disfarçada, ainda ronda seus pensamentos como uma sombra persistente. Não é porque você é fraco. É porque existe uma força invisível que comanda mais de 90% da sua vida, seu subconsciente. A mente racional pode sonhar alto, mas é o corpo que determina até onde você realmente se permite ir. E o corpo guarda memórias, guarda traumas, guarda pactos silenciosos feitos na infância. Se você cresceu em um ambiente onde prosperidade era sinônimo de perigo, onde pessoas com dinheiro eram julgadas, onde faltar era comum, seu sistema nervoso aprendeu a associar abundância com ameaça. E tudo o que é ameaça, o
corpo tenta evitar. Mesmo que a mente deseje, o corpo protege. Mesmo que a alma clame, o corpo trava. E essa proteção se expressa como sabotagem, cansaço, desânimo, dúvida. A dissonância entre intenção consciente e condicionamento subconsciente não é uma falha, é um mecanismo de sobrevivência. A mente quer avançar, mas o corpo quer segurança. E segurança, para ele, é aquilo que é conhecido, mesmo que seja doloroso. A pobreza pode doer, mas é familiar. O medo pode sufocar, mas é previsível. E o desconhecido, por mais promissor que pareça, ativa um alarme interno que diz: isso não é seguro. E aí, sem perceber, você volta aos velhos padrões. Decide não arriscar. Adia sonhos. Entra no automático. E se culpa, achando que falta força de vontade. Mas não falta força. Falta acolhimento. Falta entendimento. Falta aprender a escutar o corpo com a mesma atenção com que escutamos os pensamentos. O corpo é o guardião da escassez porque ele se condicionou a isso para te proteger. E como todo guardião, ele não se rende à força. Ele precisa de presença, de repetição amorosa, de pequenas provas de que agora é seguro seguir por outro caminho. E é aqui que muitas pessoas tropeçam. Tentam agir como se fossem ricas, sem perceber que estão encenando uma versão de si mesmas que ainda vibra urgência, medo e desespero. Fingem, performam, usam palavras bonitas, roupas sofisticadas, gestos seguros, mas vibram vazio. E o campo quântico, esse espelho sensível do que somos, não responde à aparência, ele responde à verdade emocional. Ele sente quando você está apenas tentando se convencer. Ele capta a frequência, não a fantasia. Por isso, o perigo da espiritualidade performática é tão grande, porque ela mascara a dor com estética. Ela veste a esperança com pressa e alimenta ainda mais o ciclo da frustração. Não adianta tentar parecer abundante se o seu corpo ainda se sente indigno, porque no silêncio do campo quântico, a linguagem que cria realidades não é a linguagem das palavras, é a linguagem da coerência vibracional. O que você sente em silêncio cria muito mais do que o que você afirma em voz alta. E talvez agora você esteja se perguntando: então por que eu ainda não consegui? E essa pergunta, tão humana e tão verdadeira, é o que abre a porta para a próxima revelação. Porque talvez, e só talvez, você ainda esteja tentando pensar como rico, com um modelo mental da escassez. E isso nunca funciona, porque a maioria falha ao tentar pensar como rico. Existe uma armadilha sutil, mas poderosa, na forma como muitas pessoas se aproximam da ideia de prosperidade. Elas acham que, para serem abundantes, precisam apenas repetir o que os ricos fazem. Adotam rotinas, mudam o discurso, tentam forjar uma nova mentalidade, mas por dentro continuam sendo quem sempre foram. Continuam vibrando o mesmo medo, o mesmo vazio, a mesma insegurança, porque pensar como um milionário não é sobre copiar comportamentos, é sobre habitar uma nova identidade vibracional que precede qualquer comportamento. O modelo mental da escassez é esperto, ele observa os milionários e tenta imitá-los, mas ele os vê com os olhos da necessidade, não da liberdade. Ele tenta alcançar a abundância com as ferramentas que aprendeu dentro da carência, e o que nasce da carência carrega sua semente. É por isso que muitos afirmam: eu penso como rico, mas nada muda, porque o que muda a realidade não é o pensamento em si, mas o estado interno que o sustenta. E esse estado interno não se muda apenas com frases, ele se muda com neuroplasticidade vibracional. Pensar como um rico exige mais do que informação, exige incorporação, exige repetir estados emocionais até que eles se tornem a sua nova base, exige reeducar o cérebro, não apenas com ideias, mas com sensações. Isso é neuroplasticidade. Isso é reconfigurar os circuitos que moldam quem você é. Mas se o corpo ainda vibra como quem sobrevive, nenhuma visualização terá força para criar algo novo, porque o corpo precisa sentir que é seguro prosperar. Precisa reconhecer esse estado como familiar. E é nesse ponto que entra um fator silencioso, muitas vezes ignorado, mas que sabota milhões de pessoas. A culpa inconsciente de querer mais. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas será que em algum lugar profundo, você ainda acredita que desejar prosperidade é ser egoísta? Que ter muito é tirar de alguém? Que querer mais é sinal de vaidade, orgulho ou distanciamento espiritual? Essas crenças, embora sutis, atuam como travas internas. Elas boicotam seu processo sem que você perceba, porque o subconsciente não segue lógica, ele segue símbolos. E se o símbolo da abundância estiver associado à dor, à rejeição ou ao pecado, ele vai bloquear o fluxo, mesmo que sua mente diga o contrário. Essas distorções vêm de longe, vêm de famílias que sofreram,
de religiões que associaram pobreza à virtude, de histórias de vida onde o pouco era exaltado como sinal de pureza, e tudo isso criou o arquétipo do espiritual pobre, uma figura que acredita que o sofrimento purifica, que o dinheiro corrompe, que o desejo é armadilha. Esse arquétipo precisa ser curado, não negado, porque enquanto ele viver dentro de você, sua vibração continuará dividida. Parte de você vai querer crescer e parte de você vai sabotar esse crescimento. Só quando você honra essa parte ferida, escuta sua dor, acolhe seus medos, é que pode começar a reescrever seu campo vibracional com coerência, sem brigar consigo, sem tentar suprimir a escassez com gritos de abundância, mas sim, criando um espaço seguro onde o novo possa finalmente florescer. Uma técnica de 3 etapas para reprogramar seu campo vibracional com coerência. Mudar não é sobre convencer a mente, é sobre transformar o corpo. E para que isso aconteça de forma verdadeira, profunda e duradoura, é preciso um caminho que una intenção, ação e sensação. Não basta apenas saber o que precisa ser feito. É preciso que cada célula comece a sentir esse novo estado como real, possível e seguro. E isso se constrói com coerência vibracional, o alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. A primeira etapa dessa reprogramação é reconhecer o padrão emocional dominante, não com julgamento, mas com amorosidade. O que você sente de forma mais recorrente quando pensa em prosperar? Ansiedade, medo, culpa, insegurança? Não há resposta errada, há apenas a verdade. E essa verdade precisa ser olhada de frente, porque tudo o que você evita olhar continua criando sua realidade. Reconhecer o que vibra dentro de você é como acender a luz em um quarto escuro. Não muda tudo de imediato, mas torna possível a mudança. A segunda etapa é encenar microações coerentes com a nova identidade. Não estamos falando de grandes movimentos, mas de pequenos gestos cotidianos que sinalizam ao corpo e ao campo que algo mudou. Uma escolha diferente, uma decisão tomada com confiança, um passo que antes parecia arriscado, mas agora se torna possível. Cada microação é uma semente lançada no solo vibracional do seu ser, e o que você planta com intenção e repete com presença, começa a florescer com consistência. A terceira etapa é ancorar no corpo estados de segurança e gratidão sem motivo externo. Isso talvez seja o ponto mais sutil e mais transformador. Quando você consegue sentir gratidão antes da manifestação, quando seu corpo experimenta segurança sem que nada tenha mudado fora, você começa a sintonizar com o campo da criação. Porque o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você já está sendo. E quando você vibra como quem já tem, como quem já é, como quem já confia, o campo não distingue entre desejo e realidade. Ele apenas espelha sua vibração. Essas 3 etapas não são fórmulas mágicas. São práticas sutis, constantes, silenciosas. São caminhos de retorno ao seu centro, caminhos que reeducam o corpo a confiar, a receber, a permitir. E quanto mais você os percorre, mais sua frequência se estabiliza. E quanto mais ela se estabiliza, mais a realidade ao seu redor começa a se reorganizar. Não como um milagre que vem de fora, mas como uma consequência natural da coerência que nasce de dentro. O modelo mental do milionário quântico. Identidade antes da evidência. Existe uma inversão de lógica que transforma completamente a forma como você se relaciona com a abundância. Enquanto o modelo tradicional ensina que é preciso conquistar algo para, então, sentir-se próspero, o modelo quântico propõe o oposto. Primeiro você sente, depois você vê. Primeiro você assume a identidade vibracional. Depois, a realidade se reorganiza para refletir quem você se tornou. Esse é o ponto onde a ciência da consciência se encontra com a espiritualidade prática. O estado de ser antecede a experiência concreta. Pensar como rico não é uma questão de desejo, é uma questão de identidade. Quando você pensa a partir da escassez, sua imaginação está sempre no futuro, tentando alcançar algo que parece distante. Quando você pensa a partir da abundância, sua imaginação ancora o presente com uma sensação de completude. Não se trata de se ver rico, mas de se permitir sentir como alguém que já é. E o campo responde a esse sentimento com precisão quase matemática. O que você assume como verdade emocional se torna sua frequência dominante. E isso nos leva a uma descoberta delicada. O cérebro e o campo não operam pela lógica linear do tempo. Eles não seguem o calendário. Eles seguem o estado vibracional, enquanto você espera a evidência externa para então sentir gratidão, segurança e realização.
O campo espera que você sinta tudo isso, para então materializar a evidência. É uma dança sutil, um jogo de espelhos. O reflexo só muda quando quem olha também muda, mas há um sabotador silencioso nesse processo. Um químico interno chamado dopamina. Embora essencial para o prazer e a motivação, a dopamina pode se tornar um vício oculto quando está atrelada à expectativa constante por validação externa. A busca incessante por sinais, resultados e conquistas ativa picos de dopamina que, em vez de te aproximar da manifestação, te mantém preso ao ciclo da ansiedade. O prazer momentâneo da esperança dá lugar à frustração quando a realidade não responde no tempo esperado. Reeducar o cérebro é reeducar a fonte do prazer. É ensinar a si mesmo a encontrar satisfação no agora, no simples fato de estar presente, de sentir-se em paz, de respirar com gratidão mesmo sem motivo. Esse estado de contentamento silencioso não é conformismo, é sintonia com a vibração da permissão. Quando você se torna capaz de sentir prazer na ausência de evidência, você ativa o modo de recepção vibracional, e é nesse modo que as maiores mudanças acontecem, não como resultado da ansiedade, mas como consequência natural do alinhamento interno, sinais sutis de que sua frequência está desalinhada com a abundância. Nem sempre o desalinhamento vibracional se apresenta com grandes colapsos ou fracassos visíveis. Muitas vezes, ele se manifesta em pequenas repetições silenciosas, em hábitos quase invisíveis, em sensações que parecem normais, mas que revelam um campo interno desconectado do fluxo da prosperidade. E quanto mais sutil o sinal, mais ele se esconde no cotidiano. Mas o corpo sempre sabe. Procrastinação camuflada é um desses sinais. Aquele adiamento constante de algo que, no fundo, você sabe que te aproximaria da vida que deseja. Mas o medo, disfarçado de cansaço, ou espera pelo momento certo, te paralisa. Outro sinal é tomar decisões baseadas no medo. Escolher sempre o caminho mais seguro, o mais conhecido, mesmo que ele sufoque sua alma. Quando a alma quer expandir, mas a mente insiste em proteger, o resultado é estagnação. E essa estagnação, pouco a pouco, vai criando uma frequência de dúvida, de autossabotagem, de impotência. Há também as relações baseadas na dívida emocional, aquelas conexões onde você sente que precisa pagar por afeto, reconhecimento ou validação, onde o dar não flui do amor, mas da obrigação. Esse tipo de relação vibra na escassez afetiva, e onde há escassez emocional, raramente há prosperidade financeira, porque a abundância é um estado de circulação livre, de dar e receber sem culpa, sem medo, sem contrato invisível. O corpo dá sinais o tempo todo, tensão nos ombros, respiração curta, sensação de urgência constante, falta de tempo, sono agitado, digestão difícil. Tudo isso indica desalinhamento interno, porque quando o corpo está em sintonia com a abundância, ele entra em estado de receptividade, ele se expande, relaxa, confia. Quando ele está em alerta, ele contrai, endurece, fecha, e nenhum fluxo consegue entrar em um sistema fechado. Por trás desses sinais, quase sempre, existe uma ansiedade silenciosa. A ansiedade do quando vai acontecer, uma inquietação que vive contando os dias, que vigia resultados, que mede cada passo com régua de cobrança. E essa ansiedade, por mais compreensível que seja, é uma das maiores barreiras para a manifestação, porque ela quebra o campo da criação. Ela tira você do estado de ser e te lança no tempo do relógio. E no tempo do relógio tudo é pressa, tudo é comparação, tudo é insuficiente. A abundância, ao contrário, floresce no tempo do ser, o tempo onde você já é, já sente, já vibra, mesmo antes de ver, mesmo sem garantias, porque nesse tempo, a alma está à frente da matéria, e é ela quem guia o processo com uma sabedoria que a mente racional não compreende. Quando você começa a viver nesse tempo, algo muda, não fora, mas dentro, e esse dentro, inevitavelmente, se reflete no mundo. A abundância não se atrai, se permite, o corpo como santuário da criação vibracional. No fim de tudo, o que realmente transforma não é a técnica, nem a disciplina, nem a intensidade com que você deseja algo, é a profundidade com que você se permite sentir que já é merecedor daquilo que busca, porque você não manifesta o que deseja, você manifesta o que o seu corpo acredita ser seguro experienciar. E enquanto a segurança estiver associada à escassez, a abundância continuará parecendo um sonho distante. Bruce Lipton nos mostra com clareza: mudar crenças
não é trocar pensamentos, é transformar o ambiente químico emocional das células. É criar, dia após dia, um campo interno onde as células se sintam em paz, onde o sistema nervoso relaxe, onde a vida possa fluir. É um processo gentil, mas radical, porque ele exige que você pare de se abandonar, que você pare de esperar que algo lá fora venha te salvar, e comece a ser o espaço onde a mudança acontece de verdade. Joe Dispenza confirma: o campo não responde ao que você quer, ele responde ao seu estado de ser, e o futuro desejado só se aproxima quando ele se torna emocionalmente familiar. Você precisa sentir que já está lá, mesmo quando ainda não está, não como ilusão, mas como fé incorporada, como vibração consolidada, como verdade emocional. A abundância, no fundo, é como uma ave rara. Ela não vem quando você a caça, ela vem quando você se torna o jardim onde ela quer pousar, um jardim onde há silêncio, presença, beleza, coerência, onde não há desespero, onde não há pressa, onde não há exigência, apenas o pulsar constante de quem já sabe que é merecedor da vida que deseja viver. E agora, talvez reste apenas uma pergunta que pode abrir portas profundas. O que em você ainda repele aquilo que diz desejar? Porque a mente pode mentir. A mente pode justificar, racionalizar, adiar, mas o corpo nunca mente. Ele sabe, ele sente, ele vibra, e é nele que mora a chave da criação, a chave que agora talvez esteja pronta para ser girada.